Olá, bom dia meus irmãos, amigos e familiares que acompanham conosco pela internet, esse tempo e essa forma tão especial de nós cultuarmos ao Senhor. Mesmo assim, como nós estamos à distância, é um privilégio nós podermos nos reunir, cada um com a sua família, para prestarmos esse culto ao nosso Deus, num só propósito, num só objetivo de glorificarmos a Jesus, aquele que é Senhor, Salvador e autor da nossa fé. Também é precioso nós podermos compartilhar as experiências que temos vivido nesse tempo de isolamento social e sermos consolados pela palavra de Deus. Nesse mês de abril, as igrejas batistas do Brasil comemoram o dia e outras comemoram também o mês da escola bíblica. E a primeira igreja batista de Acesita não poderia deixar de lembrar dessa data. Então nós estamos reunidos aqui para um tempo especial de estudo da palavra de Deus. E nesse tempo nós estaremos com um painel ministerial ressaltando os propósitos e ensinos da palavra de Deus quanto à atuação da igreja nesses tempos de crise. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está e peça ao Senhor que a sua palavra possa oportunizar a você um tempo de reflexão, um tempo de receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós precisamos confiar em que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Deus, nós oramos em nome de Jesus, Pai, e agradecemos ao Senhor por esse tempo, por esse dia, pela oportunidade que temos de juntos poder adorar ao Senhor, esse tempo de instrução, de aprendizado da Escola Bíblica Dominical, aprendizado da Tua Palavra. Nós agradecemos a vida de cada um dos nossos irmãos que se encontram aí em casa, participando também desse tempo junto conosco, desse tempo que, infelizmente, estamos distantes, mas unidos no mesmo Espírito, diante do Senhor. Pedimos a bênção e a graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus com um cântico de celebração ao nome de Jesus. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos louvar o Senhor nessa manhã, declarando que o Senhor é o nosso general. Vamos declarar bem forte que Jesus é o nosso general. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias nós marchamos. Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. por quê, irmãos? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo Nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso encontro de hoje terá a seguinte dinâmica. Seremos ministrados pelo pastor Daniel e, na sequência, eu estarei moderando aqui uma conversa com o ministro de Juventude, Wesley Vasconcelos, e com a nossa ministra de Missões, a Priscila Abrantes. Com a palavra, então, pastor Daniel. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe nesta manhã de estudo e reflexão da palavra do nosso Deus. Nós vamos pensar nestas semanas sobre a atuação da igreja em tempos de crise. Estaremos baseando nossa palavra no livro de Atos, nos ensinos da igreja primitiva. E o texto de Atos 2, 42 a 47 é o texto básico que vai nos conduzir nesse tempo. A igreja do Senhor Jesus, naqueles dias, ela enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas. E a igreja primitiva construiu essa história abençoadora para que o povo pudesse ser fortalecido na sua nova fé, na sua crença. Com isso, nós percebemos claramente como que Jesus preparou aqueles homens, preparou aquelas mulheres para que estivessem vivendo um novo tempo dentro do Evangelho de Jesus. Como que ele preparou aquelas pessoas para que estivessem vencendo as crises, vencendo os desafios do seu tempo. E nesse texto de Atos 2, 42 a 47, uma característica importante que aparece ali é a perseverança nos ensinos dos apóstolos. Como é importante nós pensarmos na perseverança. Perseverar, continuar, estar firme na jornada que o Senhor tem para a sua igreja aqui na terra. E essa perseverança, como diz o texto, é uma perseverança nos ensinos. Aquilo que Jesus deixou para os apóstolos conduzirem a igreja. E é interessante observar que no verso 36 de Atos capítulo 2, há um resumo já pequeno dessa base de crença, dessa doutrina dos apóstolos. Diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Há uma fundamentação da fé em Jesus, que também depois vai ser ensinada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, a fundamentação da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e do senhorio de Jesus sobre a sua igreja, sobre os discípulos. E é nesse sentido que aqueles homens, aquelas mulheres foram perseverantes. Foram pessoas que puderam ter essa firmeza no ensino da palavra, que é no sacrifício de Cristo com o meio da salvação e o senhorio do Senhor Jesus. Em nossos dias, nós vivemos a necessidade da perseverança. Afastados uns dos outros momentaneamente, precisamos trazer sempre à nossa mente, ao nosso coração, que Jesus é o nosso Salvador. E Ele, pelo seu sacrifício na cruz, é que nos dá essa segurança. E essa segurança nos conduz justamente a termos Jesus como Senhor de nossas vidas. Isso faz com que o discípulo de Jesus persevere cada dia. Busque sempre o conhecimento da palavra.
É de se notar também que em Mateus 28, 19 e 20, Jesus deixa a ordem para os seus discípulos de ensinar todas as coisas. Por isso que o conteúdo do ensino dos apóstolos é o que nós vamos ensinar ao longo da nossa história como igreja. É aquilo que nós vamos ensinar às novas gerações, investir naqueles que estão sempre carentes, precisando do ensino da palavra para que sejam perseverantes. Uma segunda coisa importante é quem há autoridade para ensinar. O texto diz que eles foram instruídos pelos apóstolos, e os apóstolos foram instruídos por Cristo. Cristo concedeu essa autoridade aos apóstolos para que eles transmitissem esse ensino. E a igreja, ela é mantida ao longo dos séculos por homens e mulheres que são capacitados para ensinar a palavra do nosso Deus. Essa autoridade, ela é concedida por Deus e é reconhecida pela igreja. Nós percebemos claramente no dia a dia da igreja as pessoas que se despontam com autoridade para o ensino, que vem daquilo que elas vivem, daquilo que elas experimentam, daquilo que elas têm demonstrado na sua fé, e também da sua capacidade de manusear a palavra de Deus. Tem pessoas que têm uma habilidade muito especial para trabalhar com o texto bíblico e ensinar. O apóstolo Paulo vai chamar isso em duas situações de alguém que é apto para ensinar. E a palavra que traduz apto é didaquê, que é a nossa palavra didática. Alguém que tem essa capacidade de facilitar o conhecimento, facilitar a instrução. O apóstolo Paulo usa isso em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, quando ele fala de duas características importantes daquele que ensina. Diz assim o texto: e as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Aparece aí a fidelidade. Como é importante nessa transmissão dos ensinos, nesses tempos difíceis, nesses tempos desafiadores, a fidelidade. E a fidelidade é o comprometimento daquele que ensina com o Deus, que é o originador do ensino. O comprometimento do ensino das Sagradas Escrituras. O comprometimento do ensino daquilo que foi deixado para a igreja como revelação. Mas também ele fala de capacidade. Fala de gente fiel e gente que seja capaz. E essa capacidade é a habilidade de comunicação do ensino. A habilidade é importante. Como nós falamos, a capacidade no manuseio da palavra, mas também essa habilidade na transmissão, a comunicação. É importante que aquele que caminha no ensino da palavra, aquele que tem um chamado de Deus, ele possa desenvolver esta habilidade. A igreja de hoje, ela vai sempre buscar pessoas, irmãos, discípulos, que tenham essa fidelidade a Deus e tenham essa capacidade e reconhecer isso no meio das pessoas. É perceptível como a igreja de Jesus, ela precisa multiplicar essa liderança. Liderança que seja transmissora dos ensinos dos apóstolos. A igreja, ela vai viver sempre em busca de pessoas que possam receber de Deus e transmitir. Pessoas que possam receber daqueles que a instruíram para que possam ensinar a outros. As novas gerações precisam ser formadas e cabe à geração anterior formar a nova geração. Por isso que a igreja ali no tempo dos apóstolos foi uma igreja que investiu no ensino. Estavam sempre juntos, estavam sempre proclamando a Jesus, sempre transmitindo os ensinos que eles receberam do Senhor Jesus Cristo.
Nesse tempo que nós vivemos, como é bom sabermos do conhecimento que já temos de Deus. Como é bom sabermos que Deus nos segura pela sua mão e que nós podemos atravessar esse tempo sabendo que isso vai passar. Outras coisas virão, outros desafios virão, mas nós estamos seguros porque o nosso fundamento é o ensino da palavra do nosso Deus. Por isso, nós estamos reunidos nesta manhã. Por isso nós estamos aqui para compartilhar a partir da reflexão do ensino da palavra sobre algumas coisas importantes que devem estar em nosso coração sobre o ensino do nosso Deus. Irmã Anacleide. Muito bem, pastor. Nós vamos começar então a nossa conversa e eu tenho aqui algumas perguntas que são importantes para nós refletirmos nesta hora. Eu gostaria de saber se existe um bom conteúdo na vida dos discípulos de Jesus para atravessarem este momento que estamos vivendo. O que você acha, Wesley? Acredito que o conteúdo, ele existe e ele só existe porque os discípulos de Jesus, eles fundamentam a sua fé na palavra de Deus. Quando nós temos a nossa fé totalmente fundamentada na palavra de Deus, consequentemente, agimos como discípulos e conseguimos atravessar momentos como esse que a gente está vivendo, não só nós, mas todo mundo. Eu acredito que a palavra de Deus, ela nos dá a sustentação necessária para passar por esse tempo. Mas aí, volto a dizer, somente os discípulos de Jesus conseguem atravessar esse momento. Priscila, o que você pensa sobre essa questão? Há um bom conteúdo na vida dos discípulos que os leva a ter uma segurança na fé em Jesus? Eu vou reforçar aquilo que o Wesley falou. Nós temos o que é necessário para nós. Então, o que a gente precisa para passar por essa crise, a gente tem. Aqueles que são discípulos de Jesus, que realmente estão baseados na sua palavra, que têm uma experiência com Cristo e sabem de tudo aquilo que é do caráter de Deus, que se revela a nós todos os dias. Então, nós temos o que é necessário para passar por essa crise. Por isso que nós não precisamos ter medo. Porque baseado mesmo na palavra de Deus, nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, nós temos o que é necessário para passar por tudo isso. Pastor Daniel, Jesus disse que o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Esse texto vale para esse momento? Com certeza. Há uma necessidade muito grande de acumularmos um bom tesouro. Esse bom tesouro é o acúmulo da palavra, do conhecimento da palavra. É o acúmulo das reflexões na palavra do nosso Deus. São conversas onde nós levantamos questões que incomodam a nossa vida e à medida que nós vamos absorvendo essas temáticas, isso vai se constituindo num tesouro em nossos corações. Leituras são muito importantes. A leitura da palavra de Deus, a leitura de livros que trazem reflexões sobre os temas contemporâneos, nos ajustarmos e procurarmos conhecer as realidades do que as pessoas estão vivendo ao redor. Vai fazer com que nós tenhamos um bom tesouro para que no momento que nós estamos necessitando buscar o tesouro, nós tenhamos aquilo que trazer para nós mesmos, para a nossa sustentação e para a sustentação daqueles que estão ao nosso redor. Wesley, mas tem uma coisa que está incomodando bastante as pessoas de um modo geral e particularmente os crentes. Será que nós já estamos vivendo um tempo de perseguição? E estarão os discípulos preparados para essa perseguição que se anuncia? Então, aí nós temos aí duas perguntas, né? A primeira é se nós estamos passando por um tempo de perseguição. Acredito que é o princípio.
a gente pode expressar, eu quero expressar, como uma amostra da perseguição que a igreja ainda vai experimentar. A igreja, ela sempre foi perseguida. A história, ela vai nos relatar que em vários momentos a igreja foi perseguida de alguma forma. E hoje não é diferente. Nós somos perseguidos de alguma maneira. A mídia, ela nos persegue, ela vai contra nós. Alguns governos vêm contra nós com as suas filosofias e ideologias. Então a igreja sempre é perseguida. Agora depende de tempos em tempos da intensidade e da forma dessa perseguição. E esse momento que estamos vivendo é um sinal de que as coisas elas tendem a piorar. Como o próprio Jesus disse, que seriam assim, o princípio das dores, mas ainda não seria o fim. Então algumas coisas ainda virão que vão fazer com que a igreja seja um pouco mais balançada, mais impactada. Isso é bom porque vai provar quem é de fato discípulo de Jesus ou não. E aí a sua segunda pergunta é se os discípulos de Jesus estão preparados para isso. Quem é discípulo de Jesus está preparado. Então, Priscila, o pastor Daniel, na sua exposição do texto de Atos, ele nos fala sobre a questão da perseverança dos salvos. Então, diante dessa circunstância que nós vivemos, os salvos conseguirão resistir com perseverança? Com certeza. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E por que Jesus está falando aquilo? Ele está dizendo o seguinte, que a perseverança é a marca de quem é salvo. Então, quem é salvo, ele vai perseverar até o fim. Pode ser que vai passar por alguns momentos de dúvida? Pode ser. Pode ser que às vezes vai vacilar na fé? Pode ser. Mas ele vai perseverar até o fim. E o momento que a gente está passando hoje vai mostrar também quem realmente é discípulo, quem é salvo, quem que tem a convicção de que a igreja ela não está presa a um lugar, não está presa a essa reunião que nós temos no domingo, mas realmente é a experiência que cada um tem com Cristo, a experiência de salvação, de conversão, de santificação. Então, com certeza, aquele que é salvo, aquele que é discípulo de Cristo, ele vai perseverar até o fim. Não importa a perseguição, não importa o que vai acontecer, ele vai perseverar. Pastor, o senhor citou sobre a questão da liderança. E como essa liderança deve ser formada na igreja? O senhor entende que a igreja tem uma liderança com a formação necessária para transmitir os ensinos de Jesus? A igreja de Jesus, ela sempre investiu na formação de líderes. Igrejas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, com a Bíblia, aquelas que têm realmente uma vocação para a formação de discípulos de Jesus, elas sempre investiram. Na minha história eu posso apontar isso desde a minha infância. Cresci dentro de uma igreja evangélica voltada para a palavra de Deus, e com isso eu posso trazer à minha memória as pessoas que influenciaram a minha vida, me prepararam para também no momento certo assumir uma posição na área do ensino. Por isso que a igreja de Jesus, e nós como PIBA, essa igreja que tem uma história de investimento no ensino da palavra do nosso Deus, ela está sempre atenta, não só a identificar pessoas que tenham realmente o dom do ensino, como dar oportunidade, como enviar essas pessoas também para o seminário. Em nossa igreja nós temos muitas pessoas que estão sendo preparadas cada vez mais na formação acadêmica para que possam ministrar melhor a palavra do nosso Deus. Com isso há uma percepção clara como a igreja de Jesus, ela tem uma visão para o ensino. E nós podemos nos assegurar nisso, porque
o ensino é feito, a transmissão das verdades divinas, elas são feitas e as pessoas absorvem. E nós que trabalhamos na área do ensino, percebemos quantas pessoas são interessadas, nos procuram, perguntam, questionam. E hoje, com essa facilidade de acesso que temos pelos meios sociais, de redes sociais, as pessoas procuram o conhecimento. E nós podemos trabalhar isso, orientar as pessoas naquilo que elas vão receber e assimilar como ensino. E também para que elas possam ser transmissoras de ensinos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Priscila, eu gostaria de entrar numa área que causa dúvida para algumas pessoas. Você acredita que nos ensinos de Jesus há uma permissão ou um impedimento para que os seus servos se envolvam na questão política do Brasil, por exemplo? Não há impedimento. Na verdade, a política faz parte da sociedade, nós estamos inseridos dentro desse contexto. Mas todo discípulo de Jesus que for envolver na política, ele precisa levar o ensino de Cristo, considerar o ensino de Cristo na política da mesma forma, como em todas as áreas da sua vida. Então, ter o princípio, por exemplo, de Pedro, que ele diz lá em Atos, né? Que ele vai obedecer, ele fala que ele vai obedecer a Deus e não à lei dos homens. Outro princípio também que Jesus diz, dai a César o que é de César. Então, são esses princípios que precisam ser levados em consideração. Então, por exemplo, quando você leva as últimas consequências à política e acaba que a política se torna muito mais norteador da sua vida do que a Bíblia, você está indo contra aquilo que Jesus diz. Quando há conflitos políticos, discussões políticas na igreja, você deixa de se relacionar com alguém por causa da política, você está indo contra aquilo que Jesus também diz. Então, é você levar em consideração o ensino de Cristo e aplicar isso dentro da política. E um outro ponto que a gente deve sempre considerar, que a bandeira que nós vamos levar sempre vai ser a de Cristo. Você pode se filiar a um partido, você pode apoiar um partido X ou Y, mas quando você percebe que dentro desse partido há preceitos, há ideologias, há algumas ações que são contra aquilo que você acredita, você precisa fazer uma crítica e avaliar se você deve continuar apoiando esse partido X ou Y ou esse candidato X ou Y. Então, é aplicar o ensino de Cristo dentro da política. Agora, você pode se posicionar politicamente, você pode apoiar alguém, mas sempre levando em consideração essas questões que eu acabei de dizer aqui, que está ligado ao nosso tema, que é o ensino dos apóstolos, a doutrina que foi deixado para nós na Bíblia. Sim. E Wesley, você acrescentaria alguma outra coisa dentro dessa questão política? Bom, a questão política, ela é muito importante, porque na palavra de Deus nós temos exemplos de pessoas que foram fiéis ao Senhor e se envolveram na política. Nós temos 2 exemplos. José, que foi governador do Egito, ele foi um exímio administrador num período em que o Egito e todo o mundo da época estava enfrentando uma crise muito grande. E também nós temos o profeta Daniel, que foi primeiro-ministro de 3 reis diferentes e foi totalmente fiel aos seus princípios bíblicos. Ele honrou a Deus o tempo inteiro. E aí a história também ela vai nos traz à memória Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda, também foi um dos reformadores naquele país, e ele abriu mão, ele entendeu a sua vocação para a política e se envolveu naquilo com o objetivo de influenciar a política do seu país de forma, com uma cosmovisão baseada na palavra de Deus. Então, a Bíblia ela não nos proíbe de
de nos envolvermos com a política. Mas como a Priscila mesmo disse, é importante que nós nos envolvamos sempre tendo como lente, como óculos, para fazer essa leitura, a dinâmica e o papel de que estamos ali para influenciar também esse meio do nosso mundo a partir da orientação da palavra de Deus. Bom, eu gostaria de trazer aqui para a nossa consideração também, e eu vou me dirigir ao pastor Daniel, para que ele nos fale um pouco mais a respeito da questão da apostasia no meio da igreja. E o que é a apostasia, como ela se manifesta e se há a possibilidade de alguém que é salvo por Jesus se tornar um apóstata. A perseverança, que é a palavra que aparece no texto de Atos, e a perseverança nos ensinos dos apóstolos. E ao longo da história, a igreja ela enfrentou muitos problemas com pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a comunhão. E isso sempre trouxe um desconforto, muitas dúvidas quanto a essas pessoas. E lá bem no início, nesse período aí da igreja primitiva, ela já enfrentou essa dificuldade. E o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele fala dessa situação. Diz o texto assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quando nós pensamos em apostasia, a palavra ela quer dizer abandono, afastamento, desligar-se. E no contexto que apostasia aparece, está sempre relacionado a esse abandono dos ensinos da palavra de Deus. De abandonar aquilo que foi deixado como herança por Jesus através dos apóstolos. Nós aprendemos os ensinos, e isso vai ficando firme em nosso coração. Mas alguns, por motivos vários, começam a abandonar esses ensinos. E diz aí Paulo que eles estão obedecendo a espíritos enganadores. Aparecem pessoas, a palavra espíritos aqui não quer dizer diretamente que sejam demônios. Pode até ser, mas o sentido é ideias, seguir orientações de pessoas que trazem ensinamentos contrários à palavra do nosso Deus. Com isso, nós vamos entender que a apostasia é o afastamento dos ensinos. A segurança de salvação, ela não está vinculada em momento algum a algum tipo de perda. Por quê? A salvação é uma experiência pessoal, intransferível, que é algo que acontece entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E só pode ser seguro aquele que realmente se entregou nas mãos de Deus. Alguns confundem pessoas estarem dentro do contexto de igreja. Estar no contexto de igreja, vivência de igreja, não significa que a pessoa está salva. Nós, como batistas, ensinamos sempre que a salvação está em Jesus. A igreja é o ajuntamento do povo para a comunhão, para a edificação, para a proclamação das verdades, para a adoração a Deus. Mas a igreja não salva ninguém. A salvação é Jesus. A salvação é a pessoa que se entrega a Deus. Um exemplo claro que nós temos é no contexto de Jesus com os seus discípulos. Ele chamou 12. Dos 12 tinha um que não era crente. Participou de todas as coisas, recebeu o ensino, participou dos milagres, viu coisas que nenhum homem havia visto, mas não era crente.
E Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 1, que ele foi para o lugar que era seu. Jesus vai falar na parábola do joio e do trigo, que sempre vai haver no meio da igreja o joio. Nós não sabemos quem é. Nós não temos essa capacidade de identificar quem é joio e quem é trigo. Jesus diz que os anjos, no final do mundo, é que vão separar o joio do trigo. Nós vamos nos assegurar sempre do ensino da palavra, da perseverança no ensino. Desvios podem acontecer, mas nós vamos sempre nos segurar na palavra do nosso Deus. Alguns textos às vezes colocam dúvida na mente das pessoas, trazem algumas dificuldades. Um texto que traz alguns problemas é o texto de Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8. É um texto que fala da impossibilidade de alguns que experimentaram algum dom celestial, alguma coisa do Espírito Santo, e eles não serem renovados pela fé. O que nós podemos entender que o autor de Hebreus está falando, são aqueles judeus que haviam deixado o judaísmo, aceitado o evangelho, experimentaram realmente bênçãos, mas não havia uma verdadeira conversão a Jesus. Eles viveram alguma coisa da comunhão com Deus, com os irmãos, mas não haviam experimentado a transformação que Deus faz. Por isso que logo à frente, o autor vai dizer assim: mas de vós, os crentes, esperamos coisas melhores. Ele estava falando de pessoas que estão no meio da igreja, que é o joio. Pessoas que estão na comunidade cristã, mas que ainda não foram realmente transformados pelo poder de Deus. Porque a salvação, ela é transformação. Ela é mudança constante na experiência com Deus, no caráter, na vida de relacionamento uns com os outros. Por isso que a apostasia, ela nunca pode ser da fé salvadora, porque quem é salvo, é salvo. Quem está seguro por Jesus, está seguro. A nossa salvação, ela não está segura no que nós somos, no que nós fazemos, mas está segura naquilo que Jesus é e naquilo que Ele fez por nós. O afastamento da fé deve ser uma vigilância nossa, o cuidado de não deixarmos os ensinos verdadeiros da palavra do nosso Deus. Por isso, a perseverança no ensino dos apóstolos. Não nos voltarmos para mais nada. Não aceitarmos nenhum tipo de revelação que não seja a que esteja na palavra do nosso Deus. Nenhum tipo de nova orientação, que seja de algum anjo, que seja de alguém que se diz profeta de Deus, a não ser aquilo que já está revelado na palavra do nosso Deus. Por isso, devemos ter segurança e buscar sempre na palavra o ensino e nos dedicarmos ao conhecimento de Deus. Eu gostaria de continuar aqui conversando um pouco mais com os nossos ministros, mas o tempo não nos permite. Então nós vamos encerrar esse momento onde discutimos a respeito da perseverança dos salvos, na doutrina dos apóstolos e aquilo que nós aprendemos sobre o ensino da palavra do nosso Deus. E nós continuaremos conversando nos próximos domingos sobre o restante do ensino que o Senhor Jesus nos deixou no livro de Atos. Nós cantaremos mais um cântico e encerraremos esse tempo especial de comunhão com cada um dos irmãos. Até o próximo domingo. Vamos declarar agora que o Senhor Jesus é a nossa rocha fiel. Vamos adorá-lo com esse cântico, mostrando que o Senhor é a nossa única rocha. Amo-te, ó meu Senhor,
firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Quero estar e edificar o meu coração no seguro, imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Declare. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerá, venceremos em Cristo Jesus. Vamos declarar. Quero estar e edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel. Ele é a fortaleza. Fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Declare. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Declare. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Ó Deus, nós só confiamos em ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, Jesus. Aleluia.